Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal! Tocou a vinheta, vocês já sabem, é mais uma aula. E agora a nossa aula é de licitações e contratos administrativos. Eu sou a professora Natasha e sejam muito bem-vindos nesse semestre na nossa disciplina. Agora eu vou apresentar para vocês a disciplina e o que nós vamos estudar ao longo desse semestre. Vamos ver lá nos slides. Bem, antes disso, uma breve apresentação. Eu sou a professora Natasha Alexandrino, como eu já falei, e eu sou mineira e moro em Rondônia desde 2016. Se vocês quiserem me conhecer um pouco melhor, vocês podem me seguir na minha rede profissional, que é o Instagram, natasha.alexandrino. E aí, eu sou graduada em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora e sou mestre em Direito pela mesma instituição de ensino. Aqui em Rondônia, eu já fui assessora da primeira vara criminal da comarca de Guajará-Mirim. E também já fui assistente jurídica do NAI, que é o Núcleo de Apoio Extrajudicial do Ministério Público de Rondônia. Em 2018, eu fui também professora substituta de algumas matérias de Direito na Universidade Federal de Rondônia. E atualmente, eu sou professora de Direito aqui do IFRO e sou também coordenadora da pós-graduação em Planejamento Estratégico na Gestão Pública, no IFRO também. E desde já eu faço o convite para vocês participarem também da nossa pós-graduação quando vocês concluírem aqui o curso de Gestão Pública. Então, feita essa apresentação aqui dessa humilde professora, eu vou passar agora para vocês a ementa do nosso curso. Como alguns de vocês já devem saber, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ela sofreu uma mudança significativa, porque foi promulgada uma nova Lei de Licitações e Contratos em 1º de abril de 2021. E não é mentira não, viu, gente? É verdade. Apesar de ter sido no dia da mentira, essa nova Lei de Licitações e Contratos, ela foi promulgada e vai substituir paulatinamente a Lei 8666, que é a antiga Lei de Licitações. Então, aí um lapso temporal de 2 anos para essa substituição. E nós pautamos o nosso material na nova Lei de Licitações e Contratos. Afinal de contas, é ela que vai ser aplicada, interpretada aí a partir de agora. Ainda que esse início seja paulatino, depois esse prazo temporal é o que vai valer. É a Lei 14.133 de 2021. Então, vamos ver a nossa ementa. Bem, então, no nosso curso, nós vamos estudar a teoria da licitação, né? Por que licitar? Os princípios de licitação. É bastante importante, gente, no direito, a gente saber o porquê das coisas. E isso a gente fala que são os princípios de determinada matéria. Então, eles estão na nossa ementa, tá? Nós vamos também estudar as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, que nada mais é do que os casos em que cabe a contratação direta, ou como diria em Minas Gerais, onde eu sou, os causos, né? Então, nós vamos ver essas hipóteses. Bem, nós vamos também estudar as modalidades, os limites e os tipos de licitação, bem como toda a estrutura do procedimento licitatório. Vocês vão observar que o procedimento licitatório, ele é um processo prévio, é um processo administrativo, não tem nada a ver com justiça. Ele é um processo prévio, ou seja, que antecede as contratações públicas. E é claro que, como ele é um processo prévio que antecede as contratações públicas em regra, nós vamos estudar todo esse procedimento, porque ele é muito importante, principalmente para vocês, que são os futuros gestores e gestoras públicas. E eu tenho certeza que se alguém que está me assistindo for concurseiro ou concurseira, aí que já sabe mesmo a importância dessa lei. Que ela não cai, né, gente? Ela despenca nos concursos. E para além dos concursos, é claro, na vida prática do gestor público, ela é muito importante. Então, nós vamos estudar as modalidades e a estrutura do processo licitatório. Vamos lá.
Além disso, vamos estudar os recursos administrativos, o sistema de registro de preços, o pregão, que é uma modalidade, pode ser presencial ou eletrônico. Vamos estudar também, feita a licitação, a administração pública passa para a fase posterior, que é o contrato administrativo. Então, vocês vão perceber ao longo do nosso curso que esse contrato administrativo, ele tem regras muito próprias, as cláusulas exorbitantes. Nós vamos ver tudo isso à luz da nova lei de licitações e contratos administrativos. E é claro que o IFRO sai na frente sempre porque nós estamos estudando muito já a legislação nova, Então, vamos lá. Disposições gerais do contrato administrativo, nós vamos estudar essas cláusulas exorbitantes. Objeto e características gerais desses contratos. Cláusulas gerais e cláusulas exorbitantes, os prazos, as prorrogações, hipóteses de subcontratação e também execução do contrato, extinção do contrato, a chamada teoria da imprevisão. E aí, por fim, na nossa última unidade, nós vamos analisar os contratos em espécie, tais como os contratos de obra pública, de serviço, de fornecimento, de concessão de obra pública, o contrato de gestão e, por fim, os convênios administrativos. Então, percebam, a nossa ementa ela é bastante atual e ela serve para a prática da vida do gestor e da gestora pública. Então, até mesmo para vocês conseguirem substrato para estar sempre amparado e fazer tudo nos termos legais. Essa lei é de suma importância para os gestores e gestoras públicas. Vamos lá. Qual é o objetivo, então, da nossa disciplina? O objetivo geral, pessoal, da nossa disciplina, licitações e contratos, é compreender a importância das licitações públicas e os casos de contratação direta. Então, vejam, o gestor, o administrador público, ele não pode fazer tudo da cabeça dele, ele não pode contratar um amigo. Quer dizer, se ele fizer isso, ele vai ter consequência, como improbidade administrativa. Mas então percebam a importância dessa disciplina, Como que a gente vai fazer a licitação? E mais do que isso, em quais casos ela é dispensável ou inexigível? Porque há, sim, algumas hipóteses em que não há necessidade de fazer licitação. Mas lembrem-se sempre que a licitação é a regra. Então, se o administrador público ele precisa de contratar um serviço, ou adquirir um bem, ou fazer uma obra, em regra, ele tem que fazer licitação. Então, esse é um dos objetivos gerais, Saber a importância. Além disso, compreender as especificidades dos contratos administrativos. Vejam vocês, gente. Se eu quiser trocar meu celular amanhã, eu vou ali, vou escolher a melhor marca, vou fazer uma pesquisa de mercado ou não, Vai que tá sobrando, não tá, mas eu, de acordo com os meus critérios, vou adquirir aquele bem e vou ali com as normas do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, fazer uma compra e venda, O administrador público não é assim. Eu já estou antecipando para vocês. Ele tem que fazer o processo licitatório. E depois, aquele que ganhou a licitação, ele tem que levar. Não basta ganhar, tem que levar. Digamos assim, como que ele leva a licitação? Como que a gente operacionaliza a licitação? Por meio de um contrato, que não é um contrato civil, por exemplo, nem um contrato de consumidor, como esse exemplo que eu dei para vocês. É um contrato administrativo. Então, essa matéria, contratos, ela anda, de mão dada com o tema licitações, porque a gente licita, em regra, para celebrar um contrato. Vocês vão ver durante o curso que existem alguns momentos que a administração licita e não é obrigada a celebrar um contrato depois. Mas, em geral, licita e celebra o contrato. Então, nós vamos estudar as licitações e os contratos administrativos. Bem, como nós dividimos o nosso programa? Quais são as unidades temáticas? O nosso conteúdo foi dividido em 6 unidades temáticas. Então, na unidade 1, nós vamos estudar a parte teórica de licitação, seus princípios e esses casos de dispensa e inexigibilidade.
Na unidade 2, que é uma unidade de suma importância, digamos assim, é o coração da licitação, nós vamos estudar as modalidades, os limites e os tipos. Por exemplo, o pregão, né, presencial, eletrônico, o sistema de registro de preços, a dispensa e inexigibilidade de licitação, tá? Então, essa é o coração da licitação. Na unidade 3, nós vamos analisar toda a estrutura do processo licitatório e também os recursos. E a partir da unidade 4, nós já vamos para a parte de contratos. Então, inicialmente, vamos ver ali as características gerais, as cláusulas gerais e também as cláusulas exorbitantes, execução e subcontratação. Na unidade 5, nós vamos estudar os prazos, a prorrogação, a extinção do contrato, a teoria da imprevisão. E, por fim, finalizando o nosso curso, nós vamos estudar alguns contratos em espécie, tais como os contratos de obra pública, de serviço, de fornecimento, de concessão de obra pública e o contrato de gestão, e os convênios administrativos. Então, eu destaco aí a importância de todos os temas que serão vistos nas unidades de 1 a 6, ok? Não tem problema vocês não saberem nada. Quem tá me assistindo aí fala assim, nossa, mas eu tô desesperado, eu não sei nada de licitações, não sei nada de contratos. Pessoal, não tem problema vocês não saberem nada agora. Vocês devem lembrar que o conhecimento ele é uma crescente, então isso vocês... o conhecimento sobre a matéria vocês vão adquirindo ao longo do nosso curso. E aí, quando chegar na unidade 6, eu espero que vocês já estejam craques em licitações e contratos. Lembrando que só não gosta de licitação quem não sabe. Porque quando você começa a estudar aí a matéria, eu, pelo menos, fiquei apaixonada. Eu não vou falar que foi um amor à primeira vista, não, tá? Mas... sendo resiliente, persistindo, é um amor assim, um amor construído. E aí é muito bom também, porque o amor construído também é muito bom. Então, se você não gosta de licitações, a princípio você torce o nariz, pare com isso, como diria aquele programa, para, volta tudo e dê uma chance a essa matéria, tá? Vai com calma, vai no seu ritmo, estude, leia a Lei 14.133 de 2021, e dê uma chance para a nossa disciplina, tá? Porque no final você vai ser conquistado. Me fale depois, hein, gente? Se você, né, foi aí, mudou de opinião, se agora você curte a matéria. Aconteceu isso comigo e hoje em dia eu sou apaixonada no tema, tá? Hoje em dia. Bem, como nós vamos dividir as nossas atividades? Vamos lá para o slide. São 2 atividades de percurso, sendo um questionário e a outra tarefa integrada, que faz parte, melhor dizendo, da curricularização da extensão. E essa tarefa 2, vocês vão poder optar em fazer um vídeo ou um podcast, tá? Lembrando que ela é muito mais simples do que parece. Vocês podem se ater ali ao que diz a lei, não precisa... Sabe, a lei é nova, então não precisa fazer, assim, grandes comentários doutrinários, não é isso que eu espero de vocês. Podem fazer uma interpretação mais literal mesmo, sabe, do que diz a lei 14.133, e vocês podem escolher fazer tanto um vídeo ou um podcast. Até eu sugiro que vocês usem um aplicativo que tá lá direitinho nos termos da atividade, porque ele é um aplicativo super simples, se vocês escolherem o podcast, tá? E se escolherem o vídeo, vocês não vão precisar aparecer no vídeo, pode fazer uma animação, alguma coisa assim, né, para os mais tímidos. Lembrando que essas atividades devem ser disponibilizadas para a comunidade externa, porque isso é uma exigência do MEC, né, no sentido de curricularizar a extensão. Além dessas 2 atividades de percurso, nós vamos ter a nossa avaliação regular e, para quem não alcançar a média, também nós vamos ter o exame final. E eu espero que ninguém precise chegar no exame final, que você, fazendo as atividades, fazendo a nossa avaliação, que você consiga passar direto. Mas se precisar, né?
Em caso de necessidade, a gente tem também nosso exame final. Bem, essa é a nossa apresentação da disciplina. Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, por meio dos tutores também. E eu desejo muito sucesso nessa disciplina de licitações e contratos. Contem comigo e estudem bastante. Obrigada! Educação à distância, mudando realidades.